Opa, sou o Leandro Vanucci e hoje estou aqui para falar de rinomodelação. Esse procedimento que em muitos momentos pode até parecer simples, mas nunca será banal. Mas antes de dar início ao nosso vídeo, gostaria de pedir para você deixar o seu like, compartilhar o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal do YouTube, beleza? Então vamos lá, rinomodelação. A rinomodelação, vamos dar início com um conceito. É um procedimento, ao contrário da rinoplastia, que é um procedimento cirúrgico. A rinomodelação é um procedimento que se encaixa dentro dos procedimentos da harmonização orofacial, no qual você vai fazer algumas alterações no nariz que podem ser feitos antes da cirurgia ou depois das cirurgias em alguns casos. E nós vamos especificar quais são eles aqui dentro do nosso vídeo. Pessoal, meu amigo, minha amiga, dentista, eu gostaria de pedir para você deixar sua dúvida aí no comentário, que logo terminando o vídeo eu vou esclarecer todas as dúvidas para você, beleza? Então vamos lá, rinomodelação. A rinomodelação é um procedimento, como eu falei, ele vai ser feito na região do nariz com o objetivo de retificar a região do dorso nasal. O nariz ele é composto por algumas áreas. Nós temos a região da raiz nasal, onde se encontra a pirâmide nasal, composta pelos ossos nasais. Nós temos a região do dorso nasal, a região da ponta nasal e a região da base nasal. Então, cada região dessas é específica. No que se refere aos constituintes do nariz, por exemplo, nós temos pele, temos musculatura do nariz, temos a estrutura óssea, como eu falei, a pirâmide nasal, e temos a parte cartilaginosa do nariz. Cada região do nariz ela tem uma camada de pele específica no que se refere à espessura e no que se refere à sua inervação. Então você tem que ficar muito atento, porque como eu falei, a rinomodelação é um procedimento que vai promover uma alteração na estética, é um procedimento cosmético e tem que ser bem avaliado. E quem trabalha já dentro da área médica como toda, na odontologia, sabe que o nosso modus operandi não muda. Nós temos que fazer, primeiro, a anamnese, a avaliação clínica do paciente, né, solicitar exames. Então, se o paciente ele tem uma queixa funcional, você tem que saber que você tem que encaminhar esse paciente para o otorrinolaringologista, para antes de qualquer coisa, excluir qualquer problema funcional que esse paciente possa ter, um desvio de septo, um problema de dificuldade respiratória, uma rinite, uma sinusite, problemas nos cornetos nasais. Então, qualquer problema desse, você tem que estar ciente. O cirurgião dentista, ele vai encaminhar o paciente para o otorrinolaringologista. A partir daí, se não tiver nenhum problema funcional, você vai poder fazer a rinomodelação, que é, voltando a explicar, um procedimento cosmético, estético. Nós temos uma grande dúvida no que se refere, muitos alunos, muitos colegas perguntam, Vanucci, o que é bioplastia, o que é preenchimento? Só para abrir um parênteses aqui, bioplastia, como o próprio nome fala, é uma plastia, uma alteração nos tecidos vivos. E no que se refere à face, nos tecidos da face. Você tem os grandes contornos, quando você mexe na região do contorno mandibular, na região do malar, que você vai utilizar preenchedores, na maioria das vezes o ácido hialurônico, mas ácido hialurônico específico para esse tipo de preenchimento. Quando você faz um preenchimento mais superficial, geralmente na região do sulco nasogeniano, sulco nasojugal, que você não vai atingir a região de derme mais profunda, isso sim já é um preenchimento, ao contrário da bioplastia. Então a bioplastia ela vai alterar as proporções faciais de uma forma mais evidente. Por exemplo, a bioplastia ela pode ser feita também, hoje não é muito utilizada aqui no nosso país, mas em outros países você tem a questão da prótese de silicone no contorno mandibular, na região abaixo do zigoma, é isso mesmo. É feita uma tomografia, depois é feita uma prototipagem, uma avaliação, um escaneamento 3D, aí faz aquele modelo de silicone e é fixado na borda da mandíbula, ou na região abaixo do zigoma, ou no malar. Isso é feito também, ou seja, é um procedimento que vai alterar a conformidade dos tecidos faciais. Beleza? Então, a rinomodelação é um procedimento que vai alterar essa conformidade do nariz. Indicação. A indicação, como eu falei, é cosmética, é estética. Você vai alterar, você vai retificar essa região do dorso do nariz, você vai, muitos falam, vou mexer na ponta nasal. Você pode até utilizar essa palavra
vamos levantar a ponta do nariz para o seu paciente, mas você tem que ter em mente que você vai alterar o ângulo nasolabial. Isso mesmo, você trabalha com odontologia, isso a gente já tem na bucomaxila há muito tempo. Análise facial, análise das proporções faciais. Eu estou aqui com uma modelo que eu vou explicar um pouco para você sobre isso. Por favor. Então, aqui nós temos a paciente. Fique de frente, por favor. Quando você... Fique assim um pouquinho mais de frente, beleza. Quando você avalia uma paciente, você tem que utilizar equipamentos específicos e um ótimo é o parquímetro. Eu sempre falo isso, tem o digital e tem o analógico. Você vai analisar os terços faciais, terço superior, terço médio e terço inferior, a famosa falha. Meu amigo, minha amiga, o nariz, ele não está fora da face. Você não tem que ficar específico, como eu posso explicar, só focado na questão do nariz. Porque, por exemplo, se eu vou mudar através da rinomodelação o nariz e um paciente é um paciente classe 2, que já tem uma discrepância intermaxilar, na qual a maxila pode estar posicionada mais à frente da mandíbula, se você pode até retificar esse nariz, deixar bonitinho, mas ele vai ficar desproporcional, porque a maxila já está desproporcional. Então essa avaliação tem que ser completa. Voltando, eu vou descrever aqui o passo a passo para você saber como avaliar, e se você não fizer o procedimento, não souber fazer, não estiver apto a fazer, habilitado, você saber indicar, que é o ideal também. Então, avaliar, ver a questão funcional, caminhar para o otorrino, depois fazer a avaliação clínica através da análise facial dos textos, avaliar, fica um pouquinho assim para pegar bem aqui na câmera, avaliar, pessoal. Vanucci, para que eu avaliar o terço frontal, Vanucci, se o nariz fica no terço médio? Você vai avaliar o ângulo fronto-nasal, isso mesmo, tem uma angulação específica para essa região bem aqui, ó, fronto-nasal. Eu vou até desenhar para você ficar bem mais evidente. Essa região aqui, ó, essa região tem um ângulo específico para essa região. Você vai avaliar a relação do nariz com o lábio, que é o ângulo nasolabial. Esse ângulo nasolabial. Você tem que avaliar isso. Você tem que avaliar esse ângulo. O que mais? Nós somos o quê? Dentistas, cirurgiões dentistas. E o que a gente tem que avaliar? A boca, meu amigo, a boca. Você tem que saber avaliar a boca. Desde a cárie, desde o tártaro. Vanucci, eu vou mexer no nariz. Olha, você tem que avaliar o paciente por completo. Volto a repetir, até porque você é cirurgião dentista. Aprendi isso com um grande mestre meu chamado professor Eliardo, que eu, estando na bucomaxila, ele sempre fala, Vanucci, até porque um paciente, a gente fazer a cirurgia da bucomaxila, seja trauma, seja plasmática, tem que ter avaliação dentária, para não ter, a gente chama a famosa adequação do meio bucal. E aqui não é diferente. Fique de frente, por favor. Se a paciente vai fazer uma rinomodelação, a gente vai já falar dos materiais que podem ser utilizados. Dá um sorriso, você tem que avaliar, sorriso, por favor, meio forte, você tem que avaliar a exposição de gengiva do seu paciente, para saber se ele é um paciente que tem uma exposição gengival a partir de 3 mm ou 4 mm, vai depender do autor, né, que você seguir, para saber se ele tem um sorriso gengival, porque você vai, dentro dos materiais, a gente vai já falar, que pode ser utilizado para rinomodelação, você pode comprometer o sorriso do seu paciente. Você quer modificar o nariz através da rinomodelação e de repente você vai comprometer o nariz do seu paciente. Então a avaliação tem que ser completa. A avaliação do terço inferior, isso mesmo, a AFAI. Você vai avaliar seu paciente. Ele é um paciente dólico ou braque, se ele é um paciente que tem um perfil de crescimento mandibular horizontal, ele pode ser padrão tipo 3, mas mesmo sendo padrão tipo 3, se o perfil de crescimento mandibular dele é horizontal ou vertical. Para que isso? Para você correlacionar com o nariz. O nariz ele não está solto no ar, ele está presente na face. Então não é só você dominar a anatomia, você tem que saber a inter-relação. E quer uma dica? Vai estudar planejamento de cirurgia ortognática. Essa dica aqui é exclusiva para você que está aqui no nosso grupo. Estude, tem muitos livros, claro, tem muitos livros, depois a gente vai dar alguma dica de outros livros, mas essa dica aqui, você quer saber planejamento, aprenda planejamento de cirurgia ortognática, que eu lhe garanto que se você já faz a rinomodelação, os seus resultados vão
ficarem ainda melhores. E se você não faz, vai lhe dar já um norte para você saber como avaliar o seu paciente, que na minha concepção é o melhor que você deve fazer, é saber avaliar. A avaliação é tudo, beleza? Claro que a técnica é de suma importância. Obrigado, daqui a pouco você volta. Então, vamos lá, dando continuidade, pessoal. Que material pode ser utilizado? Material, nós temos o ácido hialurônico, né? Nós temos a toxina botulínica ou fio de sustentação, né? Esses três materiais podem ser utilizados de forma isolada ou em conjunto, dependendo de cada caso. Você geralmente os alunos, os colegas perguntam: Vanucci, quanto que eu vou colocar na região aqui, Vanucci, da raiz nasal? Quanto de ácido hialurônico eu vou colocar nessa região? Após essa elevação que nós conhecemos como GIBA, né? O aumento do dorso nasal, que o paciente ele pode apresentar isso em função de um problema genético, já nascer com essa giba. Eu mesmo matei que essa giba é elevada, mas pode ser em função de um trauma. Né? Na bucomaxila a gente trabalha muito com as fraturas nasais, com a redução, mas geralmente essa redução ela tem que ser feita até 15 dias, no máximo 20, após a fratura nasal. Se não for feita, depois o paciente fica com sequelas. E uma delas é essa alteração na região do dorso nasal. Então, é colocado material nessa região, nessa outra região, na ponta nasal também. Mas na ponta nasal você tem que saber o que tem na ponta nasal. Na ponta nasal nós temos um tecido epitelial diferenciado, região formada por cartilagem. Você já passou por isso? Você que está quando está naquele ambiente mais refrigerado, a orelha é a ponta do nariz, não é isso? Fica sempre mais frio, porque é uma área de menor irrigação, Você tem que saber disso, tanto no que se refere à aplicação da toxina nessa região, para saber a quantidade que você vai aplicar dependendo de cada caso, que tem que ter o limite. A palavra ideal é prudência, sempre tenha prudência nos seus tratamentos. Interessante, Vanucci, é saber, sempre os alunos falam, vamos saber tratar a intercorrência. Meu amigo, eu trabalho com uma filosofia diferente. Quem me conhece sabe. Eu trabalho com a filosofia de pensamentos poderosos. Eu trabalho para minimizar erros. Eu trabalho focado naquilo que vai dar certo. E para mim saber que eu posso trabalhar sempre com o foco de dar certo, eu tenho que fazer todos o passo a passo. Tudo a passo a passo. Isso aí foi uma curva de aprendizado que a gente teve muito tempo para poder chegar até aqui. Mas eu não quero dizer que meus resultados sempre vão ser de excelência. Mas se você seguir o passo a passo, você fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação clínica, radiográfica. Qual exame radiográfico você pode solicitar? Matéria de radiografia, como eu falei. Estude sobre a avaliação de cirurgia ortognática. Matéria de radiografia, uma tomografia. Tudo isso que você necessita para poder fazer. E depois a técnica. Então essa região é uma região cartilaginosa. Você tem que ter prudência para saber a quantidade de limite que você pode utilizar nessa região. Você também vai trabalhar na região da espinha nasal anterior. Isso mesmo, da espinha nasal anterior, com alguns tipos de procedimento. Por favor, retorne aqui, Livane. Então, aqui a Livane está até com algumas marcações aqui. Por exemplo, na Livane, vamos deixar aqui, tentar exemplificar. Então, pronto, material, toxina botulínica, ácido hialurônico e fio de sustentação. Vai depender de cada avaliação que você fizer para cada paciente e saber qual a melhor indicação. Pode ser utilizado de maneira isolada ou em conjunto. Então, olha, o que acontece? A Livane, ela tem essa região que nós também chamamos, por favor, Livane, aqui o domo do nariz, aqui chama-se domo do nariz. Tudo isso, pessoal, tem parâmetros. Tem parâmetros de domo, da válvula nasal anterior. Essa outra região aqui, que a gente chama de columela, ela tem a espessura, o comprimento que tem que ficar a partir, deixa eu ver se eu consigo demonstrar para vocês aqui, a partir, deixa eu ver se outra marcação aqui, deixa eu pegar aqui, com licença, Livane, para a gente poder medir bem e demonstrar aqui para os nossos colegas. Olha, a partir da válvula anterior é no máximo 12 milímetros que tem que ficar para fora. Isso para poder ter uma harmonia perfeita com o resto da face. Essa região aqui da columela. Então tudo isso são critérios que você deve seguir. Por exemplo, a Livane, a técnica geralmente, se você for usar ácido hialurônico e toxina, fazendo a Livane aqui, eu vou colocar aqui nessa região, né? Posso colocar aqui um pouquinho na espinha nasal anterior para poder levantar um pouco a ponta. Geralmente a gente usa a toxina no músculo
no músculo depressor do septo nasal. Isso mesmo, músculo depressor do septo nasal. Para poder liberar ele, dar um sorriso do Livane. Olha, a Livane até que não tem muito, mas o paciente geralmente quando dá um sorriso, essa ponta desce. Então, mesmo que a Livane tivesse isso, que a ponta quando ela sorrisse, descesse a ponta do nariz dela, inclinasse para baixo, eu não poderia aplicar a toxina. Por quê? Porque se eu aplicar a toxina, dar um sorriso do Livane, como a Livane tem um sorriso baixo, então sorriso, mulher, ela tem um sorriso que não expõe praticamente nada de gengiva, eu iria comprometer o sorriso dela. Então, eu teria que abrir mão da toxina e fazer outros procedimentos com ácido hialurônico para poder levantar um pouquinho dessa ponta dela. Aí o que pode ser feito? Além de preencher com ácido hialurônico aqui nessa região, lá na região profunda mesmo, né? Na região superficial, a gente também faz deixa eu pegar aqui, Livane, deixa eu pegar aqui para poder ficar bem bacaninha pro pessoal. A gente faz um desenho aqui. Com licença aqui. Ixi, borrei foi tudo. Mas tudo bem. Vamos lá, Livane, desculpa. Olha, então a gente geralmente faz um desenho aqui, ó, da ponta nasal. Do paciente. Que é essa região que a gente vai trabalhar para levantar a ponta do nariz, assim como essa outra região da espinha nasal anterior. Pessoal, o que eu tenho que correlacionar aqui? Tenho que correlacionar o ângulo nasolabial, o sorriso do paciente, como eu falei para vocês. Outro detalhe é essa distância da base alar. Essa distância da base alar, quem trabalha com cirurgia ortognática sabe disso. Essa distância da base alar, pessoal, essa distância aqui da base alar, ela tem que ser relacionada com a distância intercantal. Isso mesmo, e você tem que ter isso em mente, porque senão você vai comprometer a estética do seu paciente. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre a alectomia para poder falar também uns detalhes dessa região. Mas é isso. Obrigado, Livane. Então, pronto. O material é esse. A técnica, como eu estava falando, a técnica você vai poder utilizar esses materiais para poder ter um resultado. A rinomodelação é um procedimento maravilhoso, mas, voltando, o passo a passo começa na anamnese. A indicação, você tem que saber avaliar os perfis. Posso dar outra dica para você. Estude o livro de Capelosa, ótimo, excelente. Lá você vai aprender. Quem trabalha com ortodontia, ortopedia facial sabe disso. Os tipos faciais. Aprenda os tipos faciais. Vanucci, eu quero saber quanto é que bota de ácido hialurônico. Meu amigo, minha amiga, eu lhe garanto que você souber fazer um diagnóstico preciso, saber avaliar tanto no que se refere à estética como à função. Você não vai tratar a função, você tem que ter em mente que você vai encaminhar seu paciente para tratar a função e depois ele poder fazer a rinomodelação. Tem pacientes que fazem a complementação após a rinoplastia com ácido hialurônico para fazer algumas pequenas correções. Mas isso tudo tem que ser avaliado, porque de repente pode causar algum edema a mais naquela região que já foi operada. Porque tem pacientes que tendem a ter uma fibrose exacerbada após o procedimento cirúrgico. Então tudo isso você tem que avaliar para saber se o paciente é candidato à rinomodelação ou não. Então a rinomodelação é espetacular, você vai ter resultados espetaculares, porque como eu falei, o nariz, por exemplo, quando a gente fala de traumatismo, é a primeira região que tem trauma, que é fraturada no acidente automobilístico, então motociclístico, depois segue da mandíbula. Então na estética ele é muito evidente, mas você tem que saber correlacionar. Não fique preso à técnica. É importante? Com certeza. Mas além da anatomia, que a gente fala muito sobre isso, no que se refere à anatomia, você tem que saber que os músculos nasais, faça favor, Livane, de novo aqui novamente, vamos falar um pouco aqui dos músculos também. Nós temos, no nariz, a gente não tem só um músculo, não. No nariz a gente tem um músculo que passa bem aqui na lateral, né, da asa do nariz e do lábio superior. Nós temos um músculo nasal da base alar, tem um músculo nasal da região anterior e posterior, tem um músculo transverso. Livane, tenta fazer assim, ó, levantar assim, ó. Levanta a costa. Ela não está conseguindo. É quando levanta assim, ó, que fala aquela bone lines, se eu não me engano, a droga do coelho. Tem esse músculo, toda essa musculatura. Você tem que saber inervação infracoclear, né, nasal externo.
a região que é inervada aqui na espinha nasal anterior. Você tem que saber para você saber anestesiar o paciente. E cada paciente ele tem as variações anatômicas, né? Obrigado, Livane. Mas independente de qualquer coisa, eu gosto sempre de falar isso. A avaliação ela é primordial para você ter uma boa indicação e ter resultados de estética. E nunca passe do limite. Tenha prudência, por favor, tenha prudência. Você tem que ter prudência para não colocar materiais, principalmente, se eu puder deixar uma dica, nessa região, que nós temos aqui na região anterior, nós temos a cartilagem lá inferior e superior, nós temos a região de cruzes. Então, vocês estão percebendo, né? O nariz, só o nariz, é assim, é uma gama de detalhes que você tem que saber e correlacionar com a face, com a boca do seu paciente, isso mesmo, com a boca. Que tipo de material também eu posso utilizar? Cânula ou agulha. Você pode utilizar cânula ou agulha, mas você tem que saber que o ácido hialurônico ele tem que ser colocado a nível de derme mais profunda, falando da cânula e da agulha novamente, que eu quero falar porque era uma dúvida que o pessoal sempre perguntava. Você tem que ter em mente que a cânula ela não tem o corte, ela tem a ponta romba, que é uma das vantagens dela. Como o nariz é uma região de muita irrigação, com a cânula você não corre o risco de perfurar o vaso, ao contrário da agulha. Mas se você já tem, eu sempre falo, se você tem uma habilidade já mais específica, trabalhe com a agulha, que dá uma segurança um pouco maior para o tratamento, beleza? Mas qualquer um dos dois, o resultado é maravilhoso, desde que tenha a indicação correta, a técnica correta, tá? Pós-operatório, outra questão do pós-operatório, desculpa, eu esquecendo. O paciente fez a rinomodelação, mesmo usando a cânula, você vai ter que fazer uma entrada no tecido, né, para que a cânula penetre. Então vai ter uma penetração, um trauma na pele de qualquer forma. O paciente, você tem que dizer para o paciente que ele não pode. Geralmente a literatura fala 4 horas, eu gosto de 24 horas, eu falo para o paciente. Durante 24 horas evite usar maquiagem, evite usar protetor, porque qualquer material que você colocar pode penetrar naquela região que foi perfurada no nariz e causar uma infecção. Contraindicações é essa, o paciente fez cirurgia de rinoplastia, ele tem uma fibrose ali exagerada, evite fazer qualquer procedimento de rinomodelação. Se ele já fez um procedimento antes, que tinha um material que era utilizado muito antes, que se chama PMMA, polimetilmetacrilato, se eu não me engano. E se ele fez, não faça preenchimento com ácido hialurônico. Se ele tem algum processo inflamatório ou infeccioso na região, não faça também procedimentos de rinomodelação, beleza? Meu amigo, é muito melhor você saber dizer não da maneira correta do que saber dizer sim e na hora tem um problema muito maior para você, beleza? Então essa é a nossa dica. Anamnese, avaliação, técnica e um pós-operatório. Acompanhe o seu paciente. Eu falo tanto de procedimentos de estética como cirurgia. Às vezes o paciente liga para mim, doutor, professor, eu fiz uma bichectomia, o paciente voltou depois de 7 dias. Eu digo, olha, primeiro erro, paciente de cirurgia, você tem que ver todo dia. Geralmente a gente não faz isso na odontologia, né? Faz uma extração, volta 7 dias para tirar os pontos. A gente teve esse aprendizado também com o maxilo, que tu tem que ver o paciente todo dia. E se eu puder deixar essa dica para você também, fez cirurgia, fez procedimento de harmonização orofacial, veja o paciente todo dia, no mínimo 7 dias. O retorno, o retoque também é necessário, que pode haver necessidade. Depois de 20 dias você pede para o paciente retornar, você pode fazer uma complementação de alguma área que você vê que ainda tem necessidade. Beleza, meu amigo? Muito obrigado, deixe seu like, compartilhe a nossa live, se inscreva no nosso canal do YouTube, em breve tem uma novidade aí para você.